Olá, seja muito bem-vindo para mais um estudo. Hoje nós vamos falar sobre as advertências e promessas de Deus. Agora que a gente está concluindo essa etapa dos 10 mandamentos, a gente vai agora para a lição de número 13. Já já eu mostro ali como é que é o nosso esquema, que eu mostro todas as vezes, mas esses dois últimos vídeos nós vamos falar da conclusão dos mandamentos, que se você vai lá no texto de Êxodo, no capítulo 20, no final dos mandamentos, Deus tem um texto bíblico lá que ele conclui, que ele promete bênçãos ou maldições sobre estes mandamentos, ou melhor, a respeito destes mandamentos. Então deixa eu colocar logo aqui para vocês as nossas lições. Aqui a gente já foi todos esses aqui, do 4 até o 12, tratando dos mandamentos. Hoje a gente vai para a lição de número 13, advertências e promessas de Deus. Nós temos a conclusão dos mandamentos que diz o seguinte: Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, cuidadoso. Alguém que é zeloso é alguém que é cuidadoso, que não faz de qualquer jeito, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Eu estou vigiando, eu estou cuidando dos pais nos filhos, as gerações inteiras, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, eu vigio, eu cuido para ver se as pessoas estão fazendo o que eu mandei nos mandamentos, aqui até a terceira e quarta geração daqueles que não cumprem, daqueles que não querem saber dos meus mandamentos. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se a gente olhar no texto bíblico, é Gênesis 3, versículo 1 até 24, que é a história da queda em pecado, o ser humano quando caiu em pecado. Então, o que Deus fez para tornar Adão e Eva felizes? Você leia lá na sua Bíblia e tenta responder essas perguntas. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 24. O que Deus lhes ordenou que eles não fizessem? Talvez você até de memória conheça essa história, mas lembre-se, aquilo que a gente sabe de memória nem sempre é o certo. Confere lá na Bíblia. Tem muita gente que acha que o fruto proibido era uma maçã, e nunca foi. Por que desobedeceram a ordem de Deus? Por que Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus? Está lá no texto bíblico. Qual o castigo que receberam por causa do pecado? Por quê? Qual o castigo? Está lá. Como Deus mostrou o seu grande amor aos homens, aos seres humanos pecadores? Está lá também no texto bíblico. Como é que Deus mostrou? E está no livro também, um auxílio no livro para que você possa estudar. Lembrando que o livro é O Crescendo em Cristo, da editora Concórdia, que pode ser acessado por aquele QR Code que está no início deste vídeo. Vamos a alguns textos bíblicos a mais? Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Deus disse isso depois do dilúvio. Aquele que peca é que morre. Você não vai ser condenado ao inferno por causa do pecado do seu pai. Lembra que no início eu falei que Deus castiga até a terceira e quarta geração? Mas onde é que é quebrado essa corrente? Onde é que se parte esse elo? Se o seu pai não queria saber de Deus, ou se você não quer saber de Deus, mas seu filho se torna um crente, a partir dali Deus abençoa. Ele esquece o que passou e te abençoa. Ninguém é castigado pelos pecados dos outros. A gente pode levar outras pessoas a pecarem, mas sermos castigados pelos pecados dos outros, nenhum de nós é. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Todos nós estamos debaixo dessa lei de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual que você prefere, o salário do pecado ou a vida eterna por causa da fé em Jesus Cristo? Eu não tenho a menor dúvida. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. A gente tem aqui o momento em que Deus está condenando a serpente.
Aqui ele anuncia o Salvador Jesus Cristo, que viria no futuro para esmagar a cabeça da serpente de uma vez por todas. Machucou Jesus? Foi uma ferida, a gente pode dizer no calcanhar, machucou. Mas uma ferida no calcanhar é um machucado que Jesus, tendo morrido, ressuscitou. Isso aqui é uma linguagem bíblica para a gente saber o que aconteceria no futuro. Já a serpente teve a cabeça esmagada. Quem hoje diz, o diabo fez isso e daí eu pequei, o diabo fez aquilo e daí eu pequei. O diabo não tem o poder de te fazer pecar. Ele pode te tentar, mas o pecado é você que comete. Então, pare de dar desculpas. Busque Jesus e receba o perdão. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Essa é a nossa oração diária, pedindo a Deus sabedoria. Deus quer que toda a humanidade obedeça aos seus mandamentos, não porque ele quer ser obedecido, mas porque é para o nosso bem. Uma vez eu vi uma ilustração, se você procurar, tá aí na internet, tem um muro e de um lado está um diabo, do outro lado está um anjo. E a pessoa está em cima deste muro. E ali o anjo está dizendo assim, olha, vem para o nosso lado é melhor, você vai ser mais feliz, aqui não tem pecado, etc, etc, etc. Ele está falando, tentando convencer a pessoa a descer do muro. E a pessoa olha para o outro lado assim, vê o diabo e fala assim, olha, o cara aqui está quase me convencendo. Você não vai falar nada não para eu ir para o seu lado? Ao que o diabo responde, o muro é meu. Quando a gente está em cima do muro, a gente é do diabo. As pessoas acham que dá para viver com um pé no céu e outro no inferno. Não dá. Ou você é de Deus, ou não é de Deus. E isso é terrível na hora da morte. Porque se você não é de Deus, é castigo eterno. Não tem purgatório, não tem segunda chance, não tem reencarnação. Isso é tudo um monte de coisa que inventaram para você. E que talvez você tenha acreditado em algum momento. Depois desta vida, e está lá no texto bíblico, ao homem será dado viver uma vez sobre a face da terra, depois disso o juízo. Então, depois daqui, é céu ou inferno? Onde é que você estará? Vou ler de novo, porque para a gente não perder. Deus quer que toda a humanidade obedeça aos seus mandamentos. Ele exige cumprimento perfeito. Deus odeia cada pecado, mesmo em pensamento. O pecador que não se arrepende receberá a condenação eterna. Por outro lado, Deus promete abençoar aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E o que a gente aprendeu nessa lição? Deus espera a obediência a todos os seus mandamentos. Ele conhece todos os meus pecados e me responsabiliza por cada um deles, mesmo pelos meus maus pensamentos. A menos que me arrependa e lhe peça perdão, sofrerei a eterna condenação, a saída daqui, em Jesus Cristo, que dá o perdão. Mas se eu não quiser saber de Cristo, condenação no inferno. Por isso, devo fazer tudo para não ofender a Deus com os meus pecados. Por amor a Ele, procurarei cumprir alegremente os seus mandamentos e Deus me abençoará grandemente. Assim a gente chega ao final dessa lição, a penúltima lição sobre os 10 mandamentos, que ela seja uma bênção também na sua vida. Nós queremos incentivar todas as pessoas, nós que eu digo, eu e vocês, nós queremos incentivar todas as pessoas para que busquem a Deus e estejam em comunhão com Deus também observando os seus mandamentos. Os mandamentos não são lei assim no sentido de coisa pesada, eles nos orientam e eles servem para a nossa orientação para uma vida melhor neste mundo, nos preparando para a vida eterna. Vou deixar aqui no final de novo aquela tela com o QR Code que você pode ir direto à página da Editora Concórdia para adquirir o seu livro, caso você queira o livro também para acompanhar essas lições. Fique em paz, na paz de Cristo.